amada, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu e a tia Thalita estamos com saudade e eu sei que logo nós estaremos juntos na sala, brincando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu trouxe para vocês a continuação da história da criação, porque nós estamos falando de Gênesis. E hoje eu trouxe para vocês a história de Noé, da Arca de Noé. Quem aí já ouviu falar, hein? Quero saber. Então, antes de começar a nossa aula, vamos orar, amém? Fechem os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor e meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse dia e colocamos a aula nas tuas mãos, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, meu Pai, ouvir a tua palavra, meu Deus, e entender em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa família, os nossos amiguinhos e a todas as pessoas em nome de Jesus. Amém! Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a história de Noé. Fiquem ligadinhos na aula porque eu deixei duas atividades muito interessantes para vocês fazerem, tá bom? Lá da descendência de Adão, filho de Lameque, veio Noé. Lameque, que era pai de Noé, disse que Noé traria descanso para a humanidade. Noé se casou e teve 3 filhos lindos. Ele tinha uma família já. Noé teve 3 filhos. Os filhos deles se chamavam Sem, Sam e Jafé. Esses eram os 3 filhos de Noé. Noé tinha uma família linda, não tinha? Que com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou. Havia muitas pessoas na terra, muitos animais na terra. E Deus foi vendo que a humanidade estava ficando muito violenta. A humanidade estava entristecendo o coração de Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que elas estavam sempre pensando em fazer coisas erradas, o que não pode, não é verdade? E depois disso, Deus ele disse que iria desaparecer com todas as pessoas. Todas as pessoas, Deus iria desaparecer porque ele ficou muito triste. Porque as pessoas eram muito maldosas, as pessoas só pensavam nelas mesmas. Só que tinha uma pessoa entre essas tantas pessoas que havia na terra que Deus olhou e que Deus aprovou o que ele fazia, que era Noé. Noé era obediente a Deus, ele sempre respeitava o Senhor e fazia tudo o que o Senhor lhe ordenava. Então, Deus disse que Noé era um homem direito e que ele obedecia sempre a Deus. Ele tinha muita comunhão com o Senhor. E Deus disse que iria destruir todas as pessoas, todos os animais que havia na terra. Mas ele pediu para Noé construir uma grande arca, bem bonita, de madeira, porque ele mandaria muita chuva sobre a terra. E assim Noé fez. Depois que Noé construiu essa arca bem linda, Deus pediu para ele pegar um casal de cada espécie que havia na terra, de aves, de animais que se arrastavam pelo chão, como o hipopótamo, que eu sei que vocês conhecem. E Deus pediu para que Noé colocasse casal de cada animal dentro da arca. Vamos colocar comigo? Noé colocou o hipopótamo dentro da arca para ir junto com ele. Noé colocou também a girafa dentro da arca. Noé colocou a girafa. Noé colocou também os elefantes dentro da arca. Porque Deus havia pedido para ele colocar, não é mesmo? Noé colocou o elefante, Noé colocou também a zebra dentro da arca.
Noé colocou também o leão dentro da arca. Noé colocou também o patinho dentro da arca. Vamos colocar o patinho. Noé colocou também o hipopótamo dentro da arca, como Deus havia pedido para que ele fizesse. Colocou também a ovelhinha. Então, o que está faltando colocar dentro da arca? Noé colocou um casal de cada animal dentro da arca. E está faltando quem? A família de Noé. Deus pediu para que eles entrassem dentro da arca, porque Deus iria mandar um dilúvio para eles. Então Noé entrou, os filhos de Noé também entrou dentro da arca. A mulher de Noé também entrou dentro da arca. Vamos colocar ela aqui também. E também o outro filho de Noé entrou dentro da arca, porque a gente não pode deixar a família de Noé de fora, não é mesmo? E agora faltou também o outro filho de Noé, porque Noé ele teve 3 filhos. E pronto, colocamos todo mundo dentro da arca como Deus havia mandado. Então Deus mandou uma chuva lá, uma chuva muito grande, um dilúvio muito grande, e foi cobrindo toda a arca. Mas o que acontece quando uma arca, um barco, ele boia? Então a arca ficou boiando quando a terra estava cheia de água, e todos aqueles animais que estavam dentro da arca estavam salvos. Por quê? Porque Deus salvou um casal de cada animal e a família de Noé, porque ele era obediente ao Senhor. E sabe quantos dias ficou chovendo? Muito mesmo, que todos os animais que restavam na terra foram destruídos. Todas aquelas pessoas maldosas, Deus destruiu. Sabe quantos dias ficou tendo esse dilúvio? Por 40 dias e 40 noites. Ficou chovendo muito. E depois que se passaram 40 dias daquele dilúvio, Noé viu que as águas estavam abaixando, mas ele teve que fazer um teste para ver se as águas tinham baixado o suficiente para abrir a arca e sair todos os animais. Então Noé abriu um pouquinho a janelinha lá da arca que ele havia construído e soltou uma pombinha. E a pombinha foi voando sobre a terra, e aí ela voltou com uma folha. Então Noé viu que as águas já haviam abaixado um pouco, mas ainda não era o suficiente. E depois de passar 7 dias, Noé mandou mais uma pombinha e a pombinha não havia voltado. Então Noé viu que as águas tinham abaixado o suficiente e que ele poderia abrir a arca. E depois que a pombinha não voltou mais, Deus disse para Noé assim: sai da arca, você e sua família e todos os animais que você colocou. Então Noé, ele abriu a porta da arca e toda a família dele, todos os animais saíram da arca. E depois que todos os animais foram saindo da arca, saiu o leão, o coelho, o elefante, o tigre, a ovelha, o hipopótamo. Quem saiu também? A girafa. Ela saiu da arca também. Saiu também a família de Noé, o filho dele. Saiu também o outro filho dele, porque Noé teve 3 filhos, não foi? Então saiu também o outro filho de Noé. Saiu também o pato. Também saiu da arca para se juntar aos outros animais na terra.
saiu o patinho, saiu também o outro filho de Noé, porque Noé teve 3 filhos. E quantos tem ali? 1, 2, então tá faltando o outro filho de Noé. E saiu também a esposa de Noé, saiu toda a família de Noé da arca. E quando saíram todos da arca, Noé, ele fez um altar em sacrifício a Deus. Por quê? Porque Noé, ele sacrificou algum daqueles animais a Deus. Então Noé fez um altar em sacrifício a Deus. E Noé colocou esse altar fora da arca. E depois que Noé fez esse altar a Deus, o cheiro agradável subiu às narinas de Deus. E Deus, depois que Noé fez esse altar, o cheiro agradável subiu às narinas de Deus. E Deus, ele disse que nunca mais destruiria a raça humana pela sua maldade com um dilúvio. Então, Deus deixou para nós uma aliança. Vocês sabem o que é uma aliança? Eu acho que todos vocês conhecem o arco-íris. Então, sabe o que Deus fez? Deus, ele colocou um arco-íris para que a gente sempre se lembrasse da aliança de Deus na terra. Então, todas as vezes que vocês olharem para o céu e verem um arco-íris, essa é a aliança que Deus deixou com Noé e sua descendência. Então Deus deixou o arco-íris como a nossa aliança. E todas as vezes que vocês olharem para o céu e verem um arco-íris, lembrem que essa é a aliança de Deus conosco na terra. E aí, criançada, aprenderam sobre a história de Noé? Aprenderam sobre o dilúvio? O que significa o arco-íris, hein? Eu quero saber. Então, façam a atividade. Eu e a tia Thalita estamos acompanhando vocês, tá bom? E eu quero saber de todo mundo que fez a atividade e prestou muita atenção na aula. Fiquem com Deus, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!